Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, né? Estamos aqui num grande culto de louvor e adoração a Deus, porque o templo que o Senhor quer habitar é aqui, ó, é dentro de mim e de você. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Uma verdadeira adoração seja dada ao Senhor neste momento. Então nós entramos na presença de Deus com grande gratidão no coração. Eu quero iniciar este culto desta noite fazendo uma oração. Amém? Amado e querido Deus, nós entramos na Tua presença, Pai querido, com o coração cheio de gratidão, Pai. Pois um altar, Deus amado, é levantado aqui, Senhor Jesus, em cada casa neste momento, Pai. Senhor, aquele que tiver, Senhor amado, seu coração quebrantado, aquele, Senhor Jesus, que estiver indo de encontro ao Teu coração, meu Pai amado, seja tocado pelo Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor se alegre nesta noite com as nossas atitudes, que nós entramos na Tua presença, Pai, e te rendendo louvor e graça, Pai. Muito obrigado por esta rica oportunidade, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço também pelos irmãos ter aberto a porta da sua casa nessa noite para que nós possamos entrar através desse canal, né? É com grande alegria que a gente entra na presença do Senhor nessa noite e, o mais importante, dando a Ele toda a adoração, né? O tema desse mês de maio fala de humildade, né? Uma palavra que deveria fazer parte das nossas vidas todos os dias. Não só em relação aos nossos irmãos, mas principalmente em relação a Deus, né? Porque às vezes quando a gente recebe um não de Deus, a gente fica até que revoltado, a gente não quer mais agradar o seu coração com as nossas atitudes, a gente acha que a gente não merece receber um não, né? Então assim, se nós quebrantarmos o nosso coração em humildade ao Senhor, né? Insistindo em oração, porque Ele é quem sabe todas as coisas, né? Tem um amigo nosso que eu amo demais que fala assim que Deus é bom, Deus é muito bom, o tempo todo Deus é bom. Então assim, realmente, né, se a gente tiver com o coração humilde diante do Senhor, as nossas petições chegarão até o trono da glória e o Senhor responderá. Amém? Eu quero deixar uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Fala da mulher cananeia, né? O tema está falando assim, que uma mulher cananeia demonstra fé, né? Só que a atitude dela, além de fé, é de muita humildade. Saindo Jesus daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-o embora, pois já vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui eu enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel? A mulher veio, o adorou e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela então disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante a sua filha foi curada. Então assim, uma atitude de humildade, né? Porque já pensou você se aproximar? Ela ouviu quem era Jesus, ela foi atrás de Jesus de ouvir falar da grandeza dele, e ela quando chega para ele, ela já chama ele de Senhor, então ela reconhece ele como Senhor, ela reconhece ele como mestre, ela reconhece ele como Deus, né? E ela foi ao encontro dele insistindo, e de repente, quando ela chega para ele, ela fala que não é legal eu tirar dos filhos de Israel e dar os cachorrinhos. Na minha tradução está escrito isso, cachorrinhos. Eu tenho mais umas 3 Bíblias aqui que a tradução é a mesma, né? Mas essa mulher fez o quê? Uma atitude de humilhação e adoração a Deus. Ela o adorou, né? E isso
quebrantou o coração de Jesus e chegou ao trono, né? E imediatamente o Senhor respondeu para ela, porque viu um coração sincero, um coração humilde, um coração cheio de vontade de mudar, né? E ela estava ali por amor à sua filha. Ela já vinha de um povo que fazia sacrifício de criança, oferecia seus filhos a um Deus estranho, né? Que era o povo cananeu. Então, se ela foi buscar ao Senhor, é porque ela já tinha ouvido muito falar das grandezas de Deus. Então, ela precisava salvar a filha dela, ela precisava curar a filha dela. Não importassem, quando ela chegou, os discípulos a repreenderam, falando para Deus, para Jesus mandar ela voltar, que ela estava importunando eles, mas ela insistiu. E quando ele fala que não é lícito tirar das ovelhas, dos filhos e dar para os cachorrinhos, nossa, é um exemplo de grande humildade, que ela chega e fala uma coisa, ela fala, ela o adora, ela se prostra aos pés do Senhor e ela o adora, né? E nesse instante, Jesus responde a ela, né? Grande é a tua fé, grande é a tua fé. Eu não sei o que você está passando, qual é o seu problema, eu não sei de nada, eu não vou falar do que está acontecendo no mundo, porque isso aí você já sabe, já é real nos nossos dias de hoje, né? O que mais se ouve nesses últimos dias. Eu só vou falar uma coisa para você: Jesus não mudou, Jesus continua esse aqui, ó. E além do mais, ele quer fazer da sua vida uma vida de fé, uma vida de coragem. Ele quer responder às suas orações. Então, não desista. Humilhe-se perante o Senhor. Amém? Eu vou parar por aqui, porque eu falo muito. E eu vou passar a mensagem agora para o presbítero Genivaldo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por permitir que nós possamos entrar na sua casa nesta noite, falando um pouquinho do amor de Deus, falando das grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque a palavra diz assim: trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Então a gente tem que lembrar de coisa boa. Não podemos esquecer quem é o nosso Deus, o Criador de todo o universo, que tem o mundo em suas mãos. Então, assim, tenha fé, não desista. Mesmo que tudo venha ao contrário da sua vida, não desista. Tenha fé e continue o adorando. Porque a gente adorar o Senhor nos dias bons é muito fácil, né? Mas a gente o adorar em dias de tempestade é difícil. Então confie no Senhor de todo o teu coração, em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar a teu coração como uma palavra de incentivo. Amém? Eu vou passar a palavra para o meu esposo neste momento, e que assim, logo nós estaremos de volta no grande templo do Senhor. Mas não esqueça que o altar que tem que ser levantado é aí dentro de você, é a sua vida, é um grande exemplo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Um beijão. Pai do Senhor, irmãos, estamos dando início a mais um culto de adoração ao Senhor. Espero que você esteja bem aí no seu lar, junto com a sua família, que o Senhor possa derramar as bênçãos sem medida sobre suas casas, sobre todos os seus lares, né? Que o Senhor possa estar com você hoje, sempre, como foi a palavra que Ele falou, né? Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, minha esposa trouxe uma palavra tremenda falando sobre o livro de Mateus, né? Mateus capítulo 15, versículo 21, né? Sobre aquela mulher que estava sofrendo, estava passando fome, né? E ela agiu dessa forma, né? Como se fosse uma fome que ela estivesse tendo ali, mas a fome que ela estava tendo é uma fome de justiça, uma fome de cura, né? E como minha esposa falou, né, nós sabemos o que está passando no mundo, né? Mas o que o Senhor tem falado direto, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, nós vencemos o mundo e nós, né, sabemos que Ele venceu e nós venceremos junto com Ele. E uma palavra que eu queria estar deixando para os irmãos, né? Está no livro de Marcos capítulo 5. Né? E antes da gente estar falando dessa mensagem, eu gostaria de estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Amém? Deus e Pai maravilhoso, nós entramos agora na Tua presença, Pai,
para falar das tuas maravilhas, para falar dos teus feitos maiores, Pai. Sabemos que Tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor maravilhoso, e a Tua palavra, Pai, nós temos a certeza que ela não volta vazia, Pai, e tenho certeza, Pai, que ela vai ser para fazer o que agrada ao Teu coração, Senhor maravilhoso. Pai, que Tu possa estar recebendo, Pai maravilhoso, tudo que está sendo falado aqui, que seja para o louvor da Tua glória, e como nós temos aprendido, Pai, que é na humildade, Pai, que nós crescemos, Pai maravilhoso. Nós temos que ser humildes para que o Senhor possa nos exaltar. E eu quero apresentar, Pai, a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos na Tua mão. Quero apresentar a Tua igreja, Senhor maravilhoso. Quero apresentar os pastores, as pastoras, os presbíteros, as presbíteras, Pai amado. Cada homem, cada mulher da nossa igreja, Senhor maravilhoso. Os jovens, os adolescentes, as crianças, Pai. Sei que está tudo na Tua mão, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Pai maravilhoso. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso clamor, Pai maravilhoso. A Tua palavra tem falado, Pai, no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 7, Pai maravilhoso. Se clamar a Ti, Senhor maravilhoso, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde às nossas orações, e que o Senhor venha fazer isso, Pai, nas nossas vidas, hoje e sempre, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Irmãos, a palavra que eu queria estar trazendo para vocês é uma palavra muito conhecida, e calhou da minha esposa estar falando de uma mulher, né, que estava com sua filha enferma, e eu vou falar de um homem que estava com a sua filha enferma. A palavra que eu queria deixar para os irmãos está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Sobre a filha de Jairo. E aqui até tem duas palavras, né? Tem a filha de Jairo e tem a mulher do fluxo de sangue, né? E a palavra fala assim, Marcos, capítulo 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Aqui a gente já vê a humildade de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o principal da sinagoga. Ele era um homem que ele também falava e as pessoas obedeciam. E a gente vê aqui, que tremendo, né? Ele vai e se prostra aos pés de Jesus, ele se humilha aos pés de Jesus, né? E a palavra fala, né? Aquele que for humilhado será exaltado. E nós vamos ver o que aconteceu na vida de Jairo ao se prostrar aos pés de Jesus, né? E rogava-lhe muito, dizia: minha filha está moribunda, rogo-te que venha, ele põe as mãos para que sare e viva. Então a filha dele estava moribunda, a filha dele já estava à beira da morte, né? E ele sabia, né, os feitos que Jesus já estava fazendo, né? Ele conhecia o que estava acontecendo na terra, o que estava acontecendo em vários lugares, né? Ele ouvia, né, falar das maravilhas de Jesus. E a gente imaginar o que aconteceu com ele. Ele deve ter procurado os médicos, né? Ele tinha dinheiro para isso. Ele deve ter procurado outros pessoal da sinagoga para estar tentando levar uma palavra para ele, para ver, mas nada acontecia. E ele ficou sabendo que tinha um homem que estava passando por ali, né, que estava fazendo milagres, que estava fazendo maravilhas, né? E foi isso que Jesus veio para a terra, né, para fazer esse tipo de coisa, né, para levar as maravilhas dele, né, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Para que ele veio, né? Ele veio para que se manifestasse a glória de Deus. E a gente vê que interessante que é, irmão, né? Um homem que conhecia as leis dos homens, né? Ele conhecia as leis de Deus, mas ele não cumpria as leis, né? Ele fazia umas coisas totalmente diferentes. Mas o que aconteceu? Ele encontrou com o Filho de Deus. Eu tenho certeza que Jesus deve ter falado várias vezes, e ele deve até ter escutado isso, né? Ele sabe que teve muitos, né, que blasfemaram, que falaram que Jesus não era o Filho de Deus, né? Mas ele deve ter falado assim: agora eu quero provar se realmente ele é o Filho de Deus, se ele realmente é o Filho de Deus. Eu vou seguir esse homem, eu vou seguir esse homem
até o fim. E que a gente vê o que acontece. Ele vai, se apresenta diante do Senhor, né? E o Senhor, com a sua humildade, né? Jesus podia falar: pô, você é o príncipe da sinagoga, né? Você que tinha que estar orando, né, para estar abençoando, não eu, né? Você que devia estar fazendo as coisas, não eu, né? Mas ele viu que ele não tinha esse poder, né? Ele sabia que ele não tinha esse poder, e ele encontrou um que tinha esse poder de estar podendo fazer esse tipo de coisa, né? E ele vai, se prostra aos pés de Jesus, clama por Jesus, né? E o que é mais interessante, né, que quando acontece tudo isso, né, Jesus fala: tudo bem, eu vou até a sua casa, né? E a palavra no versículo 24 fala assim: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E o que acontece no meio do caminho? E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Então a gente vê aqui, essa mulher também com esse problema, com essa dificuldade, com esse fluxo de sangue, né, que estava incomodando a vida dela, né, já tinha gastado todo o seu dinheiro. E a gente imaginar Jairo aqui, será que Jairo também não estava gastando todo o seu dinheiro e não teve solução para nada? Né? E a gente vê o que acontece na vida dele e a gente vê o que acontece na vida dela, né? Ela também, da mesma forma, ela se prostra aos pés do Senhor, né? Ela se humilha diante do Senhor, né? E ela não fala nada. Jairo ainda falou, né? Jairo viu a multidão, não ficou com vergonha, né? Não, se ele é o Filho de Deus mesmo, eu sei que ele vai ter uma palavra, né? A gente lembra do que aconteceu com o centurião, né? O centurião estava com o seu servo enfermo, e o centurião fala para o Senhor: Senhor, basta apenas uma palavra sua. Eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, né? Apenas uma palavra sua. Aqui Jesus também podia ter feito o mesmo com Jairo. Jesus podia ter dado apenas uma palavra, né? Mas Jesus falou assim: não, eu vou até lá, né? Eu vou até lá porque eu sei que a multidão vai me seguir, eu sei que já o que vai acontecer, né? Ele era o Filho de Deus, ele sabe todas as coisas, ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele sabia que ele ia curar aquela menina, mesmo se a menina, como aconteceu dela estar morta, ele ia ressuscitar, e ele queria mostrar isso para o povo, para que o povo viesse crer nele e saber que ele estava levando as boas novas, né? Que ele era o Filho de Deus realmente, né? E a gente sabe o que aconteceu com ele, o que ele passou, e ele mostrou que realmente ele é o Filho de Deus, né? É um nome que é sobre todo nome, de antes, de hoje e de amanhã e de eternamente. Amém? Então, continuando aqui na palavra, aí a gente vê o que aconteceu. A mulher foi curada, se humilhou diante dos pés do Senhor, foi humilhada naquele local ali. Jesus o curou, perguntou quem tinha tocado. Ela falou, ficou com medo de falar, né? De repente, até por morrer ali, se apedrejada, acontecer alguma coisa nela, ela se segurou um pouco. Mas quando ela viu que ela estava curada realmente, ela falou: agora não tem como esconder mais, agora eu tenho que falar. E ela vai, ela fala, né? E Jesus, né, acompanhando aqui na palavra, a gente vê, né? Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Então ela se sentiu segura. Ela se aproximou dele, ela falou: se eu estiver perto dele não vai acontecer nada comigo, né? Ninguém vai poder fazer nada, porque se ele já me curou dessa enfermidade, ele não vai deixar que aconteça nada comigo, porque ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então ela chega próximo dele, como fala a palavra aqui, né? E fala toda a verdade para ele, e ele disse: filha, a tua fé te salvou.
Ele podia ter falado: filha, a tua fé te curou. Mas ele falou: não, filha, a tua fé te salvou, porque você creu em mim antes, né? Antes de você tocar na orla da minha veste, você já creu que eu podia fazer esse milagre na sua vida. E às vezes o que acontece nas nossas vidas é isso, irmão. A gente tem que crer antes, né? A palavra fala: aquele que crê, né? Aquele que crê. A gente temos que crer na palavra do Senhor. E Jesus fala mais: aquele que crê e for batizado será salvo. Nós temos que crer, cumprir as ordenanças do Senhor, aceitar como suficiente Salvador. Amém? Para que nós possamos ser batizados, né? Descer as águas e participar do batismo, participar dos 2 dinheiros que ele deixou, que foi o batismo e a Santa Ceia, né? E a gente vê aqui que tremendo que aconteceu com essa mulher, né? E parou por aí, irmão? Não parou. Estando ela ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, né? A quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E a gente vê o que Jesus faz. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você vê que dificuldade desse homem, que tristeza. Ele sabia, ele tinha falado: minha filha está à beira da morte, minha filha está moribunda, minha filha está morrendo, o que eu vou fazer? Já comprei remédio, já fiz tudo, já levei no hospital, já corri para tudo quanto é lado. E como a minha esposa falou, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, né? Mas nós sabemos o que o nosso Deus pode fazer. Ele cura, ele liberta, ele restaura, né? E se tivermos que passar por esse tipo de situação, amém. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, né? E nós sabemos que o nosso Senhor, ele pode fazer, né? Ele é o médico dos médicos, né? E ele pode curar, libertar, restaurar, para a honra e glória dele, né? E quando vieram e falaram isso sobre a filha, né? A sua filha morreu, agora não tem mais jeito, não adianta mais, deixa o mestre embora, né? O mestre vai fazer as coisas dele, o mestre deve estar cansado. Mas Jesus fala: não, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu vou até a sua casa. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver se é. Jesus sabia. Da mesma forma foi quando aconteceu com Lázaro, né? Jesus estava em outra cidade, não estava lá na cidade de Betânia. E quando foram avisar para Jesus que Lázaro estava doente, Jesus podia ter ido de imediato, falar: não, eu vou agora, e ele está doente, eu vou, né, pedir ao Pai que o Pai o cure, né? Mas Jesus esperou Lázaro morrer. No 4º dia Jesus foi, né? Jesus queria mostrar o seu poder, queria mostrar o poder do Pai. E o que aconteceu? No 4º dia, Lázaro já estava, né, cheirando mal, como as irmãs dele falou: Senhor, meu irmão já cheira mal, já faz 4 dias. E Jesus falou que eu sou a ressurreição e a vida. E a gente vê aqui, Jairo e sua filha, aqui foi de imediato, né? O pessoal chegou ali: não adianta mais, já morreu, vamos fazer o enterro, vamos enterrar, né? Jesus chega. E quando, aí o que é tremendo, vamos para a palavra para a gente ver, irmão. Quando Jesus chegou, né, Jesus chega e fala: não temas, né, crê somente. Aí eles vão, continua. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, né? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam, muitos planteavam. Entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhe apressadamente que ninguém o soubesse disso que lhe
ele disse que ele desse de comer. Agora a gente vê aqui, né? E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. Mas como dá para esconder as maravilhas do Senhor? Você tem condições de você esconder as maravilhas que o Senhor já fez na sua vida? Não tem, né? Foi da mesma forma quando o Senhor fez com o cego também, né? Ele curou o cego e ele falou para o cego: não fale para ninguém, né? Mas como? Eles eram cegos, todo mundo ia ver que eles eram cegos, né? E iam perguntar: quem te curou? Né? Você não era cego? Quem te curou? Aí Jesus chega e fala, né? E a gente também vê, né? A gente também vê o que aconteceu, né, com tantas passagens maravilhosas que teve do Senhor, né? A gente vê os 10 leprosos, né? Só um voltou para falar das maravilhas do Senhor, né? E o Senhor ainda fala: não foram 10, se foram, né? Mas você viu que voltou. E o que esse que voltou que ele fez? Ele se humilhou novamente diante do Senhor. Ele já tinha se humilhado antes, que ele tinha pedido para o Senhor: Senhor, nos cura, né? Nós somos leprosos, eu sei que o Senhor tem poder para isso, né? E Jesus estava passando naquele lugar e Jesus já sabia que ia encontrar aqueles homens, né? Esses homens já vieram ao encontro dele, né? E ele se humilhou pedindo para Jesus o curar, e no caminho, ele estava no caminho, né? Ele volta e se prostra, se ajoelha, se humilha novamente diante dos pés do Senhor e o adora. E tremendo, né? O que Jesus fala, né? A tua fé te salvou. E o que o Senhor só quer falar para nós, né, nesses dias de hoje, é para a gente ter fé. Ele vai nos salvar, Ele vai nos curar, vai nos restaurar, né? E nós vamos ver a eternidade com Ele. Então essa é a mensagem que eu queria estar trazendo para os irmãos. A gente vê o que aconteceu com Jairo, o principal da sinagoga, se humilhou diante do Senhor, né? Se humilhou. E eu gostaria de estar deixando outra mensagem para vocês, irmão, que é uma palavra que eu amo essa palavra que está falando, né? É que está no livro de Filipenses, capítulo 2, né? A gente vê aqui, né, uma mensagem que Paulo passa para os filipenses ali, né, para aquele povo, né? E no capítulo 2, no versículo 3, Paulo fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E a gente conhece a vida de Paulo, a gente sabe que Paulo se humilhou diante do Senhor, né? Tantos homens, para ter, né, honra, para ter privilégio, para ter coisas, para ter bênçãos, tem que se humilhar diante do Senhor, para que o Senhor ao seu tempo o exalte, né? E aqui a gente vê, né, o que Paulo fala, né? Mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada tal bem para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, o que ele fez? Humilhou-se. A gente vê a humilhação que Jesus passou aqui na face da terra. Ele não precisava. Jesus podia ter chegado num cavalo branco, né? Podia ter morado num palácio. Onde Jesus, aí já começa a gente ver onde Jesus nasceu. Não tinha nem lugar para Jesus nascer, né? Foi nascer junto com os animais, numa manjedoura, né? Para a gente ver a humildade dele. E da onde Jesus saiu? Saiu da sua glória, né? Saiu do céu, saiu do lado do seu Pai, né? Ali, do Todo-Poderoso. Para quê? Para vir se humilhar, para que nós fôssemos exaltados através da humilhação dele. E continuando aqui na palavra, a gente vê que fala assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o único, é o Senhor, né? Para a glória de Deus Pai.
Então, nós sabemos, irmão, que a humildade de Jesus, né? A humilhação de Jesus o exaltou. A gente vê ao terceiro dia, quando ele ressuscita, o que ele fala. Qual foi o presente que Deus deu para ele? Né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E através do nome de Jesus, né, nós temos esse poder. Através do nome de Jesus, como ele falou, que obras maiores nós faríamos. E o que nós temos que fazer? Continuar na presença do Senhor. Porque nós temos poder, através do nome de Jesus, a gente curar enfermos, a gente libertar enfermos, a gente orar e pessoa ser curada, ser restaurada, ser renovada, né? E a gente ainda falar da salvação, falar do amor de Cristo, né? Que é um amor que não tem igual, né? Como o próprio João fala, né? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, se você estiver passando por alguma dificuldade, né, ore, clame pelo nome de Jesus. É um nome que é sobre todo nome. E Jesus vai entrar com provisão sobre a sua vida. Qualquer área, entendeu? Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa mensagem que eu queria estar deixando para os irmãos. Que Deus possa estar abençoando, dando o mês de maio abençoado, o restante de mês de maio abençoado, de junho, de julho, de agosto, setembro, outubro, novembro, né? E isso que nós estamos passando, isso aí não é nada para quem tem o Senhor Jesus, né, como um referencial, né? Um nome que é sobre todo nome. E o que você precisar, não clame, você vai ver que vem a resposta do céu. Amém? Então é isso que eu queria estar deixando para os irmãos, que os irmãos possam ser abençoados, né, cada vez mais. Fique firme, não desista. Jesus é a solução das nossas vidas. E que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil,